Olá, senhoras e senhores, minha saudação, meus cumprimentos. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, sou o presidente da Rede Ágatos e da TV Ágatos Play. E nós temos um projeto, um processo, uma dinâmica agora para implantar cursos de qualificação, de preparação, de aperfeiçoamento dos cristãos e de todos aqueles que se interessem por conhecer a Bíblia e os fatos e também as últimas coisas que devem acontecer com relação à humanidade na Terra e ao próprio estado geral do mundo. Pois bem, o que eu vou falar aqui hoje é uma introdução à escatologia, tá? Uma introdução, uma projeção de tudo que nós vamos estudar lá daqui a alguns dias em um curso que será oferecido na nossa plataforma. Mas é um curso de profundidade, um curso que vai oferecer conhecimentos mesmo para você entender o estado de coisa geral que vem sido apresentado desde o início dos séculos nesta terra. O que vamos considerar agora, por exemplo, é nessa parte introdutória, é a questão das dispensações. Quando nós falamos de escatologia, quando nós falamos desse assunto tão importante, há que se esclarecer, há que se dizer qual é o significado, qual é a importância. A palavra escatologia vem de escatos mais logia, ou seja, estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E certamente que os últimos acontecimentos ocorrerão em face de que a própria Terra tem um prazo de validade. O Sol, em torno do qual nós orbitamos, tem um prazo de validade. O universo todo tem um prazo de validade. Não que seja destruído, ou que venha a ser dizimado, não. Mas ele vai sendo reciclado e mudado. E o que nós queremos mostrar é exatamente esse período em que a humanidade está assentada na Terra, em que nós estamos aqui. Então, essa humanidade na Terra tem um princípio, meio e fim. Só que esse princípio, meio e fim não significa o princípio do universo, nem tampouco o fim do mesmo. Nem mesmo o fim da humanidade em termos globais, mas parcialmente algumas coisas vão acontecer. Mas quando falamos de escatologia, nós temos que pensar o seguinte: tal assunto é dividido em dispensações, porque diz respeito à história do homem na Terra. São 7 as dispensações. Eu vou apenas listar para vocês: a inocência, quando o ser humano chegou na Terra; a consciência, quando o pecado chegou junto ao homem; governo do homem, do humano, quando o ser humano fez a gestão da sua própria vida; o período da promessa, o período da lei mosaica, ou seja, da lei estabelecida e dirigida e orientada por Moisés, o servo de Deus; a era da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo; e o reino milenar. Após o reino milenar, obviamente, já estaremos tratando da última dispensação, vem juízo final, etc, etc, e o que vem depois também será considerado, será estudado. Essa nossa primeira dispensação que vamos considerar, nada mais é, ou seja, a inocência do princípio de tudo, e não há quem tenha dúvida a respeito disso, a respeito de como aconteceu. Mas tudo será dito e visto de modo científico, de modo eclesiológico e, sobretudo, de maneira teológica. Nós vamos nos centralizar mais na 6ª dispensação, ou seja, a era da igreja, que é o período em que nós estamos aí vivendo. Essa época da era da igreja começa exatamente lá em Pentecostes, quando Jesus Cristo implantou a igreja, que ele disse que o faria. Começou lá e vai terminar no arrebatamento, que é a primeira ressurreição, e o arrebatamento que vem depois. Falando nesse assunto de escatologia, vou considerar um pouco agora o chamado período da igreja, né? Como falei, vamos sanear bem o período da igreja. Mas antes disso, vamos falar do tempo dos gentios. O tempo dos gentios. A igreja, ok? Sabemos quando começou, em Pentecostes, e vai até ao arrebatamento, né? E nesse período em que se tem a igreja na terra, se tem também o período do tempo dos gentios, quando os gentios estão dominando o mundo. Até então era a época de Israel, não da fase mosaica, mas era a égide religiosa do período do povo de Israel. O próprio Senhor Jesus Cristo veio ao mundo coroando aquela primeira fase. Então, esse tempo do gentio aparece o período da igreja. O período da igreja começa em Jerusalém,
é espalhada para o mundo. O evangelho se espalhou pelo mundo, sobretudo e principalmente através do trabalho feito pelo apóstolo Paulo. Não foi somente ele quem fez, mas ele foi, sem dúvida alguma, o maior divulgador, quem mais difundiu o evangelismo no mundo. Nesse período do tempo dos gentios, nós temos todo o trabalho dos discípulos, depois transformados em apóstolos, o nascimento da igreja, a expansão da igreja pelo mundo, e tudo isso está dentro de um processo escatológico. Tudo isso anuncia o fim, anuncia o que vai acontecer depois. Vamos considerar aqui agora um pouco os chamados antecedentes da volta de Cristo. O cristianismo foi implantado, obviamente, por Jesus Cristo, anunciado pelos profetas. Aliás, a anunciação primeira dele aconteceu lá no Éden, quando a Bíblia diz que seria enviado aqui aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que era exatamente Jesus Cristo. Bom, pois bem, esse evangelho chegou, anunciado pelos profetas, chega por João Batista, que foi o intermediário entre a lei e a igreja, entre a chegada de Cristo. Foi ele quem batizou a Jesus Cristo, não por necessidade, mas por uma demonstração de que as pessoas teriam que passar da morte para a vida, etc. E tudo aconteceu naqueles 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado, foi para o céu e começou a história propriamente da igreja do Senhor Jesus Cristo lá em Pentecostes, né? Mas aconteceu, evidentemente, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e agora vamos tratar de quê? Do período que diz respeito a primeira ressurreição. Nós estamos no período que antecede a volta de Cristo. Mas começou quando? Começou com a implantação da igreja. Lá em alguma coisa no início dos anos 30, né? 30, 35, por aí. Começou o cristianismo, rodou o mundo todo, passou por todo o processo de reforma. A história da igreja oficial começou em Roma, mas já existia de fato bem dispersa, bem espalhada, já em boa parte do mundo, inclusive em todo o Império Romano, foi progredindo. Chegamos à Reforma Protestante, espalhou-se através de um trabalho missionário grandioso no mundo inteiro, e agora nós estamos nas vésperas da volta do Senhor Jesus Cristo. Por que estou falando isso? Para assustar a vocês? Não, porque os fatos históricos anunciados lá no Novo Testamento, a respeito dos sinais da vinda de Cristo, estão cada vez mais fortes, E vai culminar com o quê? Vai culminar com essa volta do Senhor Jesus Cristo, mas que vai definir, vai ocorrer, vai começar com um fato muito importante aqui na Terra, que é exatamente o quê? A primeira ressurreição. Mas não acontece somente a primeira ressurreição, ocorre algo concomitante, não imediatamente, não em paralelo, mas na sequência, com ato contínuo, diríamos assim, que é o arrebatamento dos salvos. Na primeira ressurreição, que vem depois de todo o estrangulamento da sociedade no mundo que nós estamos vendo caminhando para tal, de crise, até que o anticristo vai aparecer, mas antes do anticristo assumir o governo da terra, ocorre a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é para os salvos desde o primeiro homem a morrer em comunhão com Deus, que foi Abel. Pois bem, ele morreu, ele é um dos salvos. E na sequência vieram todos os salvos que tinham esperança em Deus, confiança em Deus, temor a Deus. Isso veio durante todo o período da lei, dos profetas, etc. Passou pelo tempo de Jesus, o tempo de todo o evangelho. Os mortos salvos até agora pronto, acabou de morrer um salvo. Pois bem, todos esses mortos, os seus corpos estão na terra, estarão sendo lançados na terra até o momento em que Cristo começar esse processo. Todos os mortos estão sendo lançados. Só que os salvos, o espírito dos salvos vão para o paraíso, né? Assim como Jesus Cristo falou lá para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, certo? Lá está o Senhor Jesus, que também está junto ao Pai, e todos os salvos estão lá, e os corpos estão na terra. O que vai acontecer é que o Espírito, que é a essência do ser, de todos os salvos lá do período da história inicial, até os recentes que creem em Cristo, todos vêm e reassumem os seus corpos.
Você vai dizer assim, mas como? O corpo já se dissolveu. Mas na natureza nada se cria, nem nada, nenhuma coisa se perde, mas tudo se transforma. Toda a matéria do meu corpo estará lançada na terra e ela será tão somente reaglomerada. O meu espírito dela se apossará. Isso será a ressurreição dos mortos. Não é ressuscitação, a ressurreição dos mortos. Nesse momento, todos os salvos ressuscitam de todos os tempos e os vivos, os que estiverem vivos e forem salvos, os que creem no Senhor Jesus Cristo, mas não tiverem morrido, eles serão arrebatados. Não é um processo de sumiço, nem de morte, nada nisso. Eles terão os seus corpos transformados e ficarão iguaizinhos àqueles que tiverem ressuscitado e subirão à presença do Senhor Jesus Cristo nos ares. Isto aí é a primeira ressurreição e o arrebatamento. Nesse momento, o Espírito Santo é retirado da terra, porque o Espírito Santo ocupa o quê? Os salvos que estão vivos. E vamos entrar agora na chamada 70ª semana de Daniel. O que é isso? O que é a 70ª semana de Daniel? Foi previsto pelo profeta Daniel em seus escritos. Será uma semana de anos, serão 7 anos. Serão 7 anos. Vai acontecer a primeira ressurreição, vai acontecer o arrebatamento, ou seja, todos os salvos serão tirados do mundo, os mortos pela ressurreição e os vivos pelo arrebatamento. Com isso, o Espírito Santo sai da terra e a terra fica ao léu, sem aquele que retém, que contém, aquele que controla a dinâmica da vida de uma maneira moral adequada, de acordo com os princípios estabelecidos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então a terra vira um pandemônio? Não, porque o anticristo terá assumido o poder e estará no trono se apresentando como Deus. Vai haver, portanto, um cisma, uma divisão muito grande na terra, porque os judeus não vão reconhecê-lo como tal na fase final, e nesse período, então, o mundo vai experimentar um governo, inicialmente com paz, inicialmente com abundância, mas sobretudo com muita incredulidade e pecado. Isso dura 7 anos. Nesse período de 7 anos, algumas coisas muito importantes vão acontecer. Primeiro, vão surgir os 144 mil judeus evangelistas, que vão sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho do reino milenar. Vão aparecer na terra as 2 testemunhas, que são 2 pessoas que não morreram. Você sabia que tem 2 indivíduos da terra que não morreram? Pois bem, vou falar dele e vou dizer onde eles estão. Não, eu não sei, eu não adivinhei, não veio nenhum anjo para me falar. Mas em Apocalipse está escrito quais são os 2 e onde eles estão. Vamos explicar tudo isso. Eles estão diante do Senhor da terra. Não vou falar os nomes dele, até por uma questão de curiosidade necessária a ser despertada aqui e agora. Pois bem, esse período é muito interessante, porque vai acontecer no céu uma coisa, na verdade nem é bem no céu, e sim nos ares. Durante esses 7 anos, todos os salvos de todos os tempos estarão com Cristo nos períodos chamados de bodas do Cordeiro. Estaremos nos céus em uma festividade imensa onde Jesus Cristo, que é o noivo, se une à sua igreja como uma noiva. E ali vai acontecer o chamado Tribunal de Cristo, que não é tribunal de julgamento, como se fala por aí. A palavra tribunal que aparece no grego é bema. Bema é um estrado, onde Jesus Cristo se colocará acima de todos para entregar a todos o seu galardão, de acordo com o que fizeram, com o que não fizeram, certo? Nesse período há, portanto, essas bodas do Cordeiro, essa união de Cristo com a igreja, onde todos os salvos estarão ali, receberão os seus galardões. Isso dura 7 anos lá em cima. Enquanto duram os 7 anos de bênção, de alegria, de felicidade, ou em que os salvos todos estarão em comunhão direta com o seu Salvador, que é Jesus Cristo, na terra o diabo manda. Tá? É um contraste muito grande. Mas eis que esses 7 anos passam e Cristo vem para a terra com todos os seus salvos. Ele vem do nível superior para o nível inferior. Essa segunda vinda de Cristo tem 2 etapas. A primeira, ele vem para os ares, como já falei agora há pouco, né? Ele ficará conosco com os salvos durante 7 anos lá, ok? Ao mesmo tempo, a terra estará entregue às 7 semanas, ou seja, os 7 anos de, segundo Daniel,
colocou. A fundamentação bíblica é encontrada em Mateus 24, 1 a 31, também vamos encontrar em Apocalipse 19, 11 a 21, e aí vamos observar que esses fatos não são fatos, diríamos assim, predição, invenção, nada disso. Cristo voltará por uma questão de necessidade absoluta. Primeiro que o diabo vai mostrar o que ele é capaz de fazer de bom para o mundo, mas no final ele sucumbe. Ele sucumbe porque Jesus Cristo vem com os seus, ele vem com os seus lá das bodas do Cordeiro para a terra. No momento que ele chega aqui na terra, com os salvos, encerra-se o período da 70ª semana de Daniel, correto? Encerra-se, ok? Acaba essa fase e vem o governo de Jesus Cristo ao mundo, que é exatamente a 7ª semana de Daniel, que é o período do milênio, Tem muita gente que não acredita, até porque há várias ideias sobre milênio, várias teorias, eu vou citar todas elas aqui, mas não tem problema. Eu tenho a minha posição, independendo do que as pessoas pensem ou creiam, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. A salvação não vem das obras, a salvação vem da manifestação de amor absoluto, né? Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Há fundamentos 1000 na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para mostrar exatamente que isso vai ocorrer de maneira extraordinária para todas as pessoas. Vamos conversar agora sobre uma cronologia para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é claro. As pessoas costumam dizer, mas isso aí é simbólico, isso não é verdadeiro, isso aí é imaginação, isso aí é paráfrase, isso aí é parábola. Não. O livro de Apocalipse ele é literal. Só que ele foi escrito em rolo. Então não está numa maneira didática que nós conhecemos hoje, né? Lá não se usava a metodologia científica. João não tinha essa condição de usar metodologia científica para produzir o livro de Apocalipse. Hoje as pessoas têm essa tecnologia, essa ciência, e mesmo assim escreve de maneira confusa. Imagina João, que não é João Batista, é João apóstolo de Jesus Cristo. Aquele que dormia no ombro de Jesus, era o queridinho de Jesus. Interessante que ele foi o único dos apóstolos que não foi vitimado, não foi sacrificado. Ele morreu de velho. Há uma história de que ele foi mergulhado num caldeirão fervente de óleo e saiu de lá sem queimar nada. Bom, tudo bem, se isso é verdade ou não, mas é verdade que ele não foi objeto de sacrifício. Bem, o livro de Apocalipse é totalmente colocado em detalhes, segue fato por fato, apresenta períodos para cada etapa aqui na Terra, lá em cima, e depois o fechamento. Vamos verificar agora um resumo dos primeiros 3 anos e meio desse cronograma que nós temos aí. Primeiro, temos os selos, o período dos selos, que com certeza já estão em acontecimento. Guerra Fria, que já passou, né? Guerra declarada, que vem os cavalos, aqueles cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, enfim, cavalo incolor não tem não. Vem o período dos terremotos, o levantamento na terra dos 144 mil. Interessante que há uma religião que até se apresenta assim com ares de evangélica, mas não é, né? Mas que saiu, é um grupo dissidente do meio evangélico, que anuncia que o número de salvos será só 144 mil. Não. Esses 144 mil são judeus que saem pelo mundo pregando o evangelho do reino, ou seja, o evangelho do reino milenar, que será estabelecido ao final dessa 70ª semana de Daniel, tá? Isso vai ocorrer e será maravilhoso. Mas nós não estaremos aqui. Os salvos não estarão aqui. Os perdidos também, mortos também não estarão aqui, não. Estarão nas trevas. Mas não é o inferno, não. Calma. O inferno não foi aceso ainda, tá? Assim como as portas definitivas do paraíso também não foram abertas. Os salvos todos estão no paraíso com Jesus Cristo, que pela sua onipresença está também à direita do Pai. Nós estaremos
para onde foi aquele ladrão que aceitou a Jesus Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você lembra que 2 dias, 3 dias depois, Jesus Cristo ressuscitou, se encontrou com as mulheres ainda no jardim e disse: não me toques porque eu ainda não estive com meu Pai. Engraçado. Ele disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 3 dias depois ele disse: ainda não estive com meu Pai. Realmente, ele que já tinha morrido, não estava ainda de posse do seu corpo, não havia ainda ressuscitado e por isso não tinha ido à presença do Pai. Depois não, ele não falou mais isso. Andou com os discípulos, apareceu aqui e ali, comeu com eles, etc., porque ele já havia estado com o Pai. Bem, esses fatos vão acontecer no período, claro, obviamente, serão apresentados no período dos 3 primeiros anos e meio. Por quê? Porque essa 70ª semana de Daniel apresenta esses fatos dolorosos nos primeiros 3 anos, certo? Depois apresenta uma certa folga e finalmente a volta de Cristo. É claro que Cristo volta, certo? Com todos os seus salvos, e ele realiza logo na sua chegada aquilo que eu chamo de inauguração do inferno. Tá? A inauguração que não será solene, não será festiva. Aí o querido irmão vai dizer assim: paz, não, o inferno já existe? Já. Pois bem, o inferno existe. Ele foi feito, aliás, para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para nós, não foi feito pela humanidade. Mas já que os perdidos, aqueles que não creem em Jesus Cristo, não creem em Jesus Cristo como Salvador, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se não crê, está danado. Isso é um problema de Deus, não é um problema seu, se você não é crente. As pessoas, por não acreditarem em Deus, em Jesus Cristo, obviamente vão para o inferno. Agora estão nas trevas, certo? Mas o inferno só vai receber a humanidade toda, os perdidos todos lá, no finalzinho, após o juízo final. Mas ele será inaugurado quando e com quem? A inauguração dele não vai ter croquete, só se for de brasa. Não vai ter bebida, só se for ácido muriático, certo? Que é um negócio maravilhoso, digam aqueles que se mataram com o tal, né? Pois bem, essa ativação do inferno será quando Jesus Cristo prenderá a besta e o falso profeta, que estarão junto com o diabo fazendo a miséria na terra. Ele vai lançar vivos no inferno. Olha só, besta e falsos profetas são demônios, mas eles serão lançados vivos. Como assim vivos? Porque eles terão corpos. É aí que eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, meus amigos, que eles ocuparão corpos humanos. Não é possessão, não, são clones humanos. Tanto o diabo quanto a besta e o falso profeta vão se apossar de clones. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no inferno. E eles não podem morrer, porque esses corpos que eles ocupam não são corpos de pecado, porque são cópias de corpos humanos e não corpos humanos absolutos, certo? Eles serão lançados no inferno vivos, são os primeiros a serem lançados. A besta e o falso profeta. O diabo será o terceiro a ser lançado. Nesse período que Jesus Cristo chega aqui, ele prende o diabo. Ele prende o diabo e começa o governo milenar. Então o inferno é inaugurado com aquela festa toda, com croquete de brasa, palitinho de sei lá o quê, enfim, coisas bem horrorosas. Ele será inaugurado com a besta e o falso profeta. Ok? Falar agora sobre a segunda ressurreição. Eu já falei agora há pouco sobre a primeira ressurreição, quando todos os salvos de todos os tempos levantarão do pó com os seus corpos, não é? Pois bem, para essa primeira é a dos salvos. Tem a segunda. A segunda é a que vamos considerar agora. Os salvos são levantados, vão para o paraíso com Cristo, participam das bodas do Cordeiro, depois voltam com o Senhor Jesus Cristo para então governar durante 1000 anos. Tá? Ele vai governar durante 1000 anos, com todos os salvos. A besta e o falso profeta já estarão no inferno. E o diabo será então aprisionado por 1000 anos. Ué, mas como assim?
aprisionar o diabo. O diabo não é o espírito. Mas falei agora há pouco, no módulo passado, que o diabo também ocupará um corpo, também ocupará um clone, certo? Então ele terá um corpo que não pode morrer, porque não se trata de um corpo de pecado, será uma cópia, apenas uma cópia. Vamos imaginar o seguinte: você tem um documento oficial, faz uma xerox, uma fotocópia. Esse documento oficial que foi copiado, ele até vale, mas tem que ser autenticado. Mas enquanto não for autenticado, ele não tem valor algum, é uma cópia. Pois bem, esse corpo copiado que ocupam, o que a besta e o falso profeta ocupam, que o diabo ocupa, é apenas um corpo, não é um homem, é um corpo humano. Ah, mas por que não ocupa um animal? Porque o animal não foi feito, não tem estrutura para receber um espírito. Porque ele não pode ocupar um corpo humano qualquer? Porque um corpo humano qualquer já tem um espírito. Porque ele não pode ocupar um corpo de um defunto? Porque o defunto está morto, não tem dinâmica de vida. Ele não pode ocupar também. Mas ele ocupa um clone, que é um corpo com vida, mas sem espírito. Alma vivente, mas não possui o pneumatológico, o espírito. Então ele ocupa, certo? Ocupa e age na terra, só que agora ele é preso pelo Senhor Jesus Cristo e lançado no abismo. Lançado no abismo por 1000 anos, correto? No final desses 1000 anos de governo de Jesus Cristo, o que acontece? Deus, Jesus Cristo, eles soltam o diabo. E ele sai pelo mundo enganando as pessoas, juntando os governantes e os reis. O mundo terá sido purificado, terá sido trabalhado por Cristo e por todos os salvos e pelos seus anjos. O pecado terá sido erradicado, mas o ser humano continuará com livre-arbítrio, com direito de escolha. Eles não foram redimidos, eles foram apenas trabalhados política, socialmente, intelectualmente, etc. E foram se renovando, nascendo, melhorando a cada dia, durante 1000 anos, que são 20 gerações. Nesse momento em que o diabo é solto, a humanidade estará exatamente como Adão e Eva, isto é, sujeito ao pecado, com liberdade para pecar, mas não estava praticando o pecado porque Jesus Cristo não deixava. Sai o diabo, engana e eles voltam ao estágio de pecado. O que faz Jesus Cristo? Prende o diabo, lança no inferno. Ele será o terceiro a ser lançado no inferno. Falei dos 2 primeiros, né? A besta e o falso profeta, correto? Esses serão os 2 primeiros a ser lançados. Ele será o terceiro. Aí sim acontece o chamado juízo do segundo trono branco. Mas para que isso aconteça, ocorre a segunda ressurreição. A primeira foi de quê? Dos salvos, correto? Os salvos vivos e os arrebatados já estão com Cristo e voltam para a terra, certo? Primeira ressurreição, juntos os arrebatados vão e voltam para governar. No final desse período, quando o diabo é solto e depois perde a batalha para Jesus Cristo, ocorre então a segunda ressurreição. A segunda ressurreição não é de salvo, não. É de perdidos. Dos perdidos de todo o tempo. Vamos dizer que o primeiro perdido deve ter sido Caim. A Bíblia não fala muita coisa, até porque eles tiveram, Caim e Abel tiveram irmãos, irmãs, etc. Eu não sei quem morreu primeiro, se era um perdido ou era um salvo, um temente a Deus ou não. Mas vamos supor que tenha sido Caim mesmo, que ele tenha morrido antes das suas irmãs, certo? Antes dos seus pais, etc, ok? Como ele era um filho das trevas, teria sido o primeiro a ir para as trevas. Ótimo, certo? Então de lá, possivelmente, de lá até o último incrédulo da terra, morto e sepultado, vão ressurgir, mas não para a salvação, não para a vida eterna, mas para a condenação. Então, todos os perdidos de todos os tempos, mas todos os perdidos dessa guerra final entre o diabo e todos os seus liderados contra Jesus Cristo, serão lançados então no inferno, após o julgamento, que é o chamado julgamento do grande trono branco, que nós, os crentes, não participaremos. E nós não vamos lá para ser julgados. Aliás, nós já vamos de branco para não ter confusão, certo? Branco de um lado, à direita, perdidos à esquerda, e será dito então para os salvos, para os redimidos: vinde benditos de meu Pai, recebei
por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Opa, bem anterior à criação até do homem, diríamos assim. Pela sua presciência, Deus havia preparado tudo. E aos perdidos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Já que passamos ali pelo milênio, passamos pela segunda ressurreição, que é dos perdidos, o lançamento do diabo no inferno, ele é o terceiro a ser lançado lá, besta e falso profeta foram os primeiros. Agora, ao julgamento final, os salvos todos à direita, os perdidos todos à esquerda, são lançados os perdidos todos no inferno. A terra vai ficar abandonada? Vai ser destruída? Não vai ser. Deus, através de Cristo, tem um projeto para novos céus e nova terra. Não sabemos exatamente como vai ser todo esse período, toda essa fase eterna de novos céus e novas terras, mas sabemos que será diferente em termos absolutos. Nada do que diz respeito à fórmula e à dinâmica dos nossos dias, certo? Mas sabemos que existirá uma chamada Nova Jerusalém. Novos céus, novas terras. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a cidade celestial, não será aqui na terra, mas ela vem dos céus. Ela desce dos céus. Vem dos céus na direção da terra. Eu tenho a impressão que será como se fosse um satélite da terra. A Lua é um satélite da terra, um satélite natural. Será que é natural ou artificial? Também não tenho muita certeza. Mas parece que os componentes químicos e gerais da Lua são os mesmos da Terra. Bom, pode ter saído daqui? Não sei. Não sei como Deus fez todas as coisas, mas um dia eu vou saber. Se você estiver lá comigo, a gente bate um papo a respeito. Sendo você meu irmão e minha irmã, isso é uma maravilha. Mas a verdade é que a Nova Jerusalém vem da parte dos céus. É uma cidade de ouro, transparente, uma cidade maravilhosa. João visualizou essa cidade e ela vem da parte de Deus. Nessa cidade estarão os salvos de todos os tempos, os que vieram antes da volta de Cristo e os que foram salvos até no período do milênio, que deve ter acontecido também, certo? Pois bem, então todos os salvos de todos os tempos estaremos ali. E a terra vai ser dizimada, queimada? Não. Haverá uma nova terra também. Apocalipse mostra que vai existir reinos, pessoas, etc. A árvore da vida, por exemplo, estará colocada no meio da praça, são 3, e uma em cada lado, cada margem do rio da vida, que nasce lá no trono do Cordeiro. É uma coisa maravilhosa. Nós não podemos, digamos, viajar na maionese, digamos assim, e oferecer para os amigos, para os irmãos, uma imagem. Mas a Bíblia diz que é uma cidade de ouro, com 12 portas. Cada porta será de uma pérola. Eu fico imaginando o tamanho da ostra, para você conseguir fazer uma porta inteira, né, de uma pérola. Mas diz isso tudo muito maravilhoso. Mas diz também que ela ficará como que orbitando a Terra. A ideia, eu estou falando isso numa linguagem antropomórfica. Eu não estou visualizando algo para materializar e colocar para vocês. E os reinos da terra levarão para essa cidade as grandezas, as maravilhas, as produções extraordinárias. A Bíblia deixa claro que não haverá, portanto, mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, nada disso. É uma reedição da vida ao modo que ele pretendeu para Adão e Eva e a humanidade, se eles não tivessem praticados o pecado. Portanto, esse curso será oferecido aqui para todos, mais fatiado, detalhado, com todas as informações. Vocês acham que eu vou resolver todos os problemas? Não. Mas vou conversar com vocês, vou explicar para vocês, vou mostrar na Bíblia onde estão todas essas coisas. Onde estão todas essas coisas. Eu vou dizer quais são as 2 testemunhas que estão lá diante do Senhor, grande Deus, do Senhor da terra, e tantas outras maravilhas, com imagens, com ilustrações, com esclarecimento, certo? Falarei sobre as 3 maneiras de pensar, né? Tem gente que acha que não existe milênio,
milênio. Tem alguns cristãos que acham que nós estamos no milênio, tá? Tem outros que acham que nós estamos antes do milênio, entre eles eu, mas não importa. Se você é milenista, pré-milenista, isso não interessa, mas que você vai conhecer tudo de tudo para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento cultural no que diz respeito às coisas de Deus, do reino de Deus. Ok? Muito obrigado. Espero você.